Bom, pessoal, estamos de volta hoje para falar sobre a Revolução Russa, né? Embora a minha área seja geopolítica, geografia, a Revolução Russa tem lá seus vieses históricos, mas a gente vai trabalhar mais com relação à geopolítica ali do início do século XX, pós-Primeira Guerra Mundial, e a importância de um evento desse. É um divisor de águas, né, no século XX, é a introdução de um modelo concorrente, né, antagônico ao capitalismo, que naquele momento era um modelo hegemônico, como hoje é. Então a Revolução Russa ela tem os seus antecedentes, né? Basta lembrar que a Rússia, o Império Russo, a Rússia dos czares, né, era uma espécie de regime absolutista, com relações de trabalho ainda muito precárias, com a participação da indústria ainda muito pequena na economia, com relações sociais bastante controversas. Então a Rússia era um império cujas relações sociais, econômicas, não atendiam à exigência desse novo modelo que se instaura a partir do início dos anos 10, 20 ali, do século 20. Então, olha o que aconteceu na Rússia. Há algumas coisas que aconteceram antes. Bom, a primeira coisa foi a Guerra Russo-Japonesa, de 1905, 1906, que a Rússia, o Império Russo, perdeu para o Japão. A derrota acarretou uma série de problemas com relação à perda da marinha de guerra. Boa parte da marinha de guerra do Império Russo e do seu poderio acabou ali. E criou uma situação de instabilidade interna, ou seja, com muita fome, muitas revoltas sendo reprimidas e tudo. É naquele momento ali, em 1905, 1906, que ocorre o primeiro movimento que a gente pode dizer que precedeu a Revolução Russa, que é chamado de Domingo Sangrento, quando uma parte da população russa foi até o Palácio do Czar solicitando ou reivindicando pão, trabalho, terra, paz, e é recebida e reprimida a tiros pela tropa do Czar naquele episódio triste chamado de Domingo Sangrento, né? Então, assim, nós temos outro Domingo Sangrento na história, que é lá no início dos anos 70, na Irlanda do Norte, né? Que nós vamos ter um evento parecido com esse. Mas esse Domingo Sangrento russo foi quando a população russa vai até o Czar, o Palácio do Czar, solicitar, reivindicar melhoras nas suas condições de trabalho, de possuir terras e etc. Bom, passado isso, as forças de opressão do Czar, as forças policiais repressoras, conseguiram de fato manter a população aí. Mas a entrada da Rússia na Tríplice Entente e o posterior deflagramento da Primeira Guerra Mundial acirrou, piorou as condições gerais da Rússia, ou seja, a Rússia mandou milhares ou milhões de jovens para a guerra, o desgaste foi total, no campo houve desabastecimento, nas cidades, nas poucas cidades industriais havia conflitos e a situação ficou basicamente impossível de se resolver. Então é naquele momento que estoura a Revolução Bolchevique, de 1917. É a chamada Revolução Russa, que depõe o Czar, inicia um processo de transição e que continua com uma guerra civil sangrenta, que só vai terminar em 1921, com a vitória dos bolcheviques, trazendo aí um novo modelo, né, considerado lá o primeiro Estado democrático, operário e democrático que se tem notícia. Nesse caso, a Revolução Russa propiciou ao mundo um modelo que fosse antagônico ao capitalismo. Então, a partir daquele momento, a Revolução Russa vitoriosa, onde há toda uma modificação do sistema social, ela vai ser isolada pelo resto do mundo capitalista, produzindo, de fato, uma opção ao modelo capitalista, que a gente pode, inclusive, discutir no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.